Viva la vida, meu amigo e minha amiga, como que você está? Espero que vocês estejam bem e vamos dar continuidade à nossa playlist aqui, né, do livro, ó, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de uma base operacional. Mas galera, antes de nós darmos início aqui ao vídeo, eu gostaria que você pesquisasse duas palavras. A primeira é retidão e a segunda, contrição. Pesquisa lá para depois a gente continuar o vídeo. Bom pessoal, se você já pesquisou, eu vou dar uma lida aqui pra gente estar na mesma página aí, tá bom? Está falando sobre as mesmas coisas, então vamos lá, ó. Então, retidão, qualidade, característica, atributo do que é reto. 2. Virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, integridade, lisura, probidade, beleza? Então essa é a definição aí da palavra retidão. Agora vamos ver o significado, vou deixar na tela aí com vocês também, do significado da palavra contrição, tá certo? Então é um substantivo feminino, né? E diz o seguinte, ó, sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus. Agora olha o detalhe, essa parte aqui que é o mais importante da definição da palavra, galera. Menos pelo receio do castigo, do que pelo amor e gratidão à divindade. Prece feita pelo cristão para expressar o seu arrependimento, né, de pecados. Galera, você conseguiu prestar atenção na segunda parte do texto? Porque assim, não é só uma questão de se arrepender do pecado por medo do castigo. Ficou claro isso para vocês? Ou seja, não é deixar de pecar porque, se eu pecar eu vou para o inferno. Não, esse não é o motivo. O motivo é você entender que é o certo. Quando você faz as coisas, você deixa de cometer os erros porque você entende que é o certo. Não porque você vai ser castigado. Não porque você vai para o inferno. Você adota isso como uma verdade. Agora, galera, o que tudo isso tem a ver com o poder do subconsciente? O que isso tem a ver? Tudo, galera. Tudo. Porque Joseph Murphy, daqui a pouco nós vamos entrar aqui, ele vai mencionar versículo da Bíblia, eu vou trazer para vocês aqui, pedir para vocês lerem também. Mas o que isso significa? Significa o seguinte, galera. Por que ele se remete a Cristo? Porque lá você vai encontrar a verdade, né? A ligação. Porque ele fala que nós somos a criação. O Joseph Murphy e outros autores dizem, olha, você é a criação de Deus. Você é semelhante a Deus. E lá no Éden, quando há aquela questão da expulsão do paraíso, da fruta do conhecimento, né, do bem e do mal, há uma série de acontecimentos que a gente só olha pelo lado ruim. Há lá também os lados bons da coisa. Que, por exemplo, lá Deus menciona, eles se tornaram um de nós. Nós já somos a semelhança dele. Veja bem, ele nos fez a sua semelhança. E ainda, por conta disso, nós nos tornamos um dele. Ou seja, nós temos o conhecimento. Né? Seja do bem e do mal, mas nós temos o conhecimento. Aí que entra essa questão que eu trouxe, a questão da contrição. O que você vai adotar para a sua vida? O certo porque é o certo ou porque você tem medo? Ou porque, eu quero ser salvo, só por isso? Então, ou seja, eu não estou aqui, galera, eu não estou aqui dizendo que a salvação não seja algo importante. O que eu estou querendo dizer, o que é que te carrega a praticar as coisas corretas? O medo ou porque é o certo? E isso é fundamental, porque assim, o que é religião? Se você for lá em Tiago 1,27, leia tudo. Religião ele vai estar dizendo lá, vou até ler para vocês aqui também, ó. Pessoal, sempre leia todo o capítulo, não leia só um versículo, mas eu vou ler só o versículo para você entender, ó, aqui, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Olha só, essa é a verdadeira religião. Guarda isso aí. Deixa eu trazer o termo religião. Pesquisa também o termo religião, vai lá. Você já pesquisou? Agora entenda, religião no latim significa religare, é que liga uma coisa à outra. O que é religião? Nossa religião é Cristo. Por que Cristo? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a única maneira de você chegar ao Pai e falar como ele dizia, o Pai está em mim e eu estou no Pai, é dessa forma.
por ele. Agora, o que significa por ele? É praticar as coisas dele, né? É cuidar das viúvas, é cuidar dos órfãos, mas não nos deixar cair no pecado do mundo. O que é o pecado do mundo? É você trazer também, você cuida, mas você orienta. Você fala a verdade, você tira a pessoa da escuridão, você traz a luz. É o que nós estamos aprendendo aqui com Joseph Murphy. Quando a gente começa a olhar para os nossos pensamentos, a gente começa a olhar para as coisas e nós estamos enxergando isso. Então, não está totalmente desconecto com a Bíblia, com as coisas de Cristo. Por quê? Por conta disso. Então, se você quer se conectar com Deus, você vai ter que fazer o que Jesus falou, fazer o que ele fez, agir como ele agiu. E Joseph Murphy traz aí no poder subconsciente, não só ele, outros autores, é nós olharmos para dentro e começarmos a pensar o quê? Da forma correta. Pensarmos nas coisas boas. Na Bíblia também traz essas questões. E nós vamos trazer isso aqui nos próximos vídeos também. Hoje eu quero trazer isso para você. Definiu a palavra do que é ser reto, tá certo? Ser reto, né? Retidão. A palavra contrição, ou seja, você tomar a decisão. A sua preocupação em não fazer as coisas erradas não é pelo castigo, não é pelo medo do inferno, é porque é o correto. Simples assim. E quando você age dessa forma, você está muito mais ligado a Deus do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque você está fazendo o que é certo. É assim que Jesus se ligava a Deus. Porque ele simplesmente fazia porque era certo. A preocupação dele não era o inferno. A preocupação dele era o que era certo, correto, o que tinha que ser feito da forma como Deus determinou. Da forma que ele entende por religião, como eu li para vocês em Tiago 1:27. Fez sentido para vocês? Não se preocupa, ao decorrer do livro nós vamos trazer outros detalhes e mais coisas para que você possa fazer encaixar ainda mais isso. Lembre-se, não leia só um versículo, leia o capítulo, leia se possível o livro todo e aí você vai compreender exatamente o que eu estou falando. Abra sua mente, abra seu coração, tire o misticismo, olhe, pesquise, olhe com razão. Que aí com certeza você vai entender. Vamos para o livro? Bom, galera, lembrando que nós estamos ainda no capítulo 1 e o subtítulo agora é a necessidade de uma base operacional. Aqui Murphy vai nos trazer, galera, algo muito importante que se aplica para a vida como um todo. Seja para utilizar um celular, um computador, alguma coisa, se você entender a base operacional, fica muito mais fácil. Porém, às vezes você utiliza a coisa mesmo sem saber e ela funciona. Então, entenda isso aqui, ó. Isso é fundamental, esses dois pontos. Primeiro, se você entende como algo funciona, você consegue ter o controle e usar da maneira que você quiser, seguindo o processo, seguindo aquilo que tem que ser feito para que aconteça. Mas, mesmo que você não saiba, por exemplo, eu não sei como funciona toda a tecnologia do celular, como que é a programação. Eu utilizo o celular da mesma forma. Tá certo? Então o que eu estou querendo dizer? Sabendo ou não, o negócio vai funcionar. Porém, se você tiver o conhecimento, o controle, isso fica muito mais fácil e você faz o que você quiser. Então, isso vale para a vida como um todo. Ó, para fazer uso de algo ou de uma ferramenta, ou conhecimento, seja o que for, né? Devemos entender o princípio que rege o funcionamento desta coisa. Tudo segue um princípio universal que o faz existir ou funcionar. Isso se aplica para usarmos o poder do subconsciente. Se você sabe como funciona, você tem o controle. Galera, Murphy vai nos trazer exemplos através da química, né, para mostrar que há princípios que regem tudo, né? Não acontece nada por acaso. Há uma definição universal, uma lei estabelecida para que aquilo exista. Então existe uma lei, existe um princípio, uma lei universal para que aquilo exista. Ele vai mostrar isso através da química. E se for replicada, né, se ela for replicada em qualquer lugar do mundo, vai dar sempre o mesmo resultado. Guarda isso aí na cabeça, né? Murphy vai começar nos dando exemplo com a fórmula química da água, H2O. Vou deixar aqui na tela para poder ir exemplificando os próximos passos que ele traz aqui no livro, beleza? Então assim, ó, ele traz aí, ó, se você pegar lá 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, você vai ter água. Se você juntar sempre 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o resultado é a água. Seja aqui e no Japão, em qualquer lugar do mundo, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, você vai resultar sempre água. E não é uma vez ou outra, é sempre. Então não é por acaso, não é o acaso, é sempre. Então 2 hidrogênios e 1 oxigênio sempre vai resultar em água. Murphy continua usando os elementos do hidrogênio e do oxigênio, só que ele faz outras combinações
para mostrar pra gente que apenas um elemento, um dado, uma informação, uma mudança pequena às vezes, aparentemente pequena, pode transformar totalmente o resultado das coisas. Então ele faz o seguinte, ó, o caso do monóxido de carbono, que é um átomo de carbono e um de oxigênio, que resulta num gás venenoso. Agora, se nós acrescentarmos mais um átomo de oxigênio, nós teremos o dióxido de carbono, que seria um átomo de carbono, 2 de oxigênio, que é o chamado gás carbono, que nós expelimos, todos os animais expelem o gás carbônico e as plantas absorvem, que é útil para a natureza, o gás carbono e todos os animais aí emitem através da respiração e de gases, Galera, olha só, mais um elemento de oxigênio foi acrescentado para fazer essa mudança de um gás venenoso para um gás, útil para as plantas, que faz parte aí do meio sem tanto prejuízo para a vida. Em síntese, galera, para que tudo exista, há uma base operacional, um princípio. Se soubermos disso, como funciona sua composição, formação, nós faremos acontecer. Isso é bacana, grava isso, galera. Essa questão dos princípios, as bases operacionais que Murphy traz aqui pra gente, é fundamental para a gente poder aplicar o poder do subconsciente. Os princípios aplicados na matemática, na química, na física, não diferem no que diz respeito à mente subconsciente. Portanto, se você quer manifestar e realizar as coisas no mundo físico, você tem que entender os princípios que regem a mente subconsciente. Murphy segue nos trazendo exemplos, galera, de princípios que estão no mundo como um todo. Eu estou aqui, ó, com esse copo de água. Dá para você ver? Vou tentar ver aqui para você, ó. Observe o copo d'água. Eu vou inclinar o copo e a água mantém, o nível. Ele diz, a água procura o próprio nível. Eu posso inclinar o copo, mas a água sempre estará reta, plana. Por que ele traz esse exemplo, galera? Seja em qualquer lugar do mundo, tudo que é líquido vai buscar o próprio nível, ou seja, sempre vai procurar ficar plana. Aí Murphy cita os egípcios que usaram esta ideia, este princípio universal, que rege, essa base operacional dos líquidos para construir a base das pirâmides, para que elas ficassem retinha, o concreto, mole, líquido, busca o próprio nível, ficando plano. Galera, isso é muito importante nós entendermos, não só para aplicarmos isso na nossa vida no dia a dia, mas entendemos que existe um princípio universal que rege tudo. A sua vida é uma vida para ser plena, abundante, porque existe um princípio universal para isso. Nós nascemos para ser abundante, nós somos a criação de Deus e Ele criou tudo para a abundância, para a vida. Seja eu, você, uma planta, tudo é para abundar na existência que foi criada, beleza? Continuando, galera, Murphy traz também a questão do calor, Ou seja, toda matéria aquecida expande. Isso acontece em qualquer canto do mundo. Se você aquecer uma matéria, o que acontece? Ele vai se expandir, o material se expande. Isso é um princípio universal que está em todos os cantos. Onde você for na Terra, no planeta Terra, você vai encontrar isso. A mente subconsciente é um princípio. E Murphy define como princípio como algo funciona. E menciona a energia elétrica. Galera, ele traz aqui a questão da energia elétrica, que é assim, ó. Você pode até não saber o princípio do funcionamento da energia elétrica, da corrente elétrica, de como ela funciona, mas você se beneficia dela da mesma maneira. Lembra que eu já falei no vídeo? Se você souber o princípio, como a coisa funciona, você vai conseguir aplicar da melhor forma possível. E mesmo você não sabendo, você pode se beneficiar disso. Entendeu? Então você pode se beneficiar às vezes, mesmo não conhecendo como aquilo funciona. E aqui nós vamos remeter um outro ponto, galera. Lembra que eu já falei muitas vezes aqui de você usar as coisas de forma racional, lógica? É o que eu tenho procurado trazer nos vídeos aqui. Você entender como funciona e aplicar na sua vida, de forma racional. Você aplica de forma racional e a fé é que vai fazer com que você concretize e realize o que quer. Porque assim, pessoal, talvez algumas pessoas possam questionar, só ficar pensando dessa forma, só agir não vai ter... Gente, a fé é fundamental. E aí entra essa parte como ele traz da energia elétrica.
essa parte de como Deus, o universo, toda essa energia vai chegar até você, trazendo as respostas e as soluções, você não tem que se preocupar com isso. Deixe que vai ser feito, vai acontecer. Você não precisa entender como, só entenda que vai acontecer. Você vai fazer uso daquilo que você entende, sabe e tem o controle, para que o que você não puder fazer, não estiver ao seu alcance, o que não couber a você, vai ser feito, pode ter certeza disso. Por isso que é fundamental nós termos a fé. Por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo, toda aquela explicação sobre questão de Cristo, de ser um só. É isso, galera. É você estar ali, você não ter medo, não titubear, não balançar para um lado para o outro. É ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Legal? Agora eu quero trazer um trecho aqui do livro, do Murphy, do próprio livro mesmo, que é o seguinte, ó. Se você está cooperando com a natureza, pode realizar maravilhosas invenções e descobertas que beneficiam a humanidade de inúmeras maneiras. Galera, se nós entendermos o princípio, se nós tivermos a fé e aplicarmos esses princípios da forma como eles têm que ser aplicados, galera, você vai trazer muitos benefícios não só para você, mas para o mundo. Essa é a ideia, galera, é você acreditar que você é um ser abundante, que você tem o direito de ter uma vida feliz e próspera, e que você vai fazer isso junto com outras pessoas. Não é uma questão só para você, é uma questão do todo, um acrescenta no outro. O que eu estou fazendo aqui é conhecimento, é informação, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu tenho paixão de fazer, é isso que eu amo fazer. Mas eu, por exemplo, não planto arroz e feijão. Alguém que gosta dessas coisas, que faz, gosta da agricultura, está plantando e está ganhando dele. É justo que eu pague para ele, para que eu possa ter esse alimento na minha casa. E ele vai pagar para mim, para ter esse conhecimento que eu estou fornecendo aqui. Então a coisa é coletiva. Nós temos que nos unir, nós temos que estar juntos, porque para se tornar um, é o todo batalhando cada um da sua maneira, para que a gente possa chegar no mesmo lugar. Isso não significa que você tenha que viver a mesma vida que eu. Não. Você vive nos seus próprios termos, eu nos meus. E é assim que nós vamos construindo as coisas. Fez sentido tudo isso para você até agora? Porque nós vamos entrar numa parte importante aqui da citação de Murphy que eu quero compartilhar com vocês. Galera, para entrar nessa parte final aqui do vídeo, eu quero citar o que Murphy traz no livro aqui para podermos entrar, que é a seguinte, ó. A mente subconsciente é um princípio e ela funciona de acordo com a lei da crença. E aí Murphy diz o seguinte, ó, para entendermos a lei da crença, ele cita Marcos 11:23, que diz assim, ó: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pessoal, aqui nós temos que nos aprofundar, Aqui nós temos que nos aprofundar. Galera, como eu sempre falo para vocês, leia o capítulo como um todo ou leia o livro. Mas vamos lá atentar para este capítulo de Marcos 11. Vamos entender o que aconteceu nesse capítulo, Jesus está chegando, ele vai chegar em Jerusalém, ele vai fazer a entrada triunfal dele em cima de um jumento, tudo bem? Então ele pede, a primeira parte, ele pede para que os discípulos vá buscar um jumento para que ele possa entrar. Aí tem toda a narração lá, vocês vão ler, vocês vão ver isso aí. Em seguida, Jesus ele sente fome e ele vai comer, então ele vai até uma figueira e a figueira não tem o fruto. Aí ele fala assim, olha, preste atenção aqui, hein? Ele fala assim, ó, você não vai dar mais fruto e vai secar. Os discípulos estão observando isso, vendo ele fazer isso. Vamos fazer uma pausa aqui, ó. Frutos, galera. Qual o fruto que você está dando? Saca nisso aí também. Se não dá fruto, seca. Qual o fruto que você está dando? Qual o talento que Deus te deu aí para você manifestar através do poder do subconsciente, entendendo como tem que ser feito e você não está dando seus frutos? Essa é uma parte. Vamos para a próxima. Ele segue, galera, ele segue. Saiu dessa parte da figueira, ele chega no templo. E lá no templo, o que ele faz? Ele expulsa aqueles que estão usando o templo de oração. Lembra que nós falamos de oração? Para vender. Ele expulsa as pessoas que estão usando o templo para ganhar dinheiro. Tem alguma ligação com os dias de hoje?
E olha, saca isso, beleza, galera? Então assim, aqui eu vou te remeter a Isaías 56, para você entender o porquê essa questão do templo de oração, porque lembra que eu falei, hoje o templo, galera, somos nós, né? Ainda não tinha se dado a questão do templo deixar de existir. O templo hoje é o nosso corpo, tá bom? Hoje o templo é o corpo, não é a parte física, mas assim, já vai guardando essas coisas aí pra gente poder fazer uma leitura mais ampla. Então, ó, ele vai lá e expulsa os caras, beleza, expulsou os caras, estavam lá, e aí isso nos remete a Isaías 56. O que tem em Isaías 56? Galera, lá ele começa falando pra você, gente, todo mundo que realmente quiser chegar a Deus de verdade, com coração puro, vai ser recebido. Qualquer estrangeiro, qualquer um que chegar lá de forma a realmente aceitá-lo como ele, o verdadeiro, vai ser aceito. Então ele já começa a fazer ali, se você continuar lendo, você vai ver todas essas questões, né? Mas ele traz essa questão assim, se você vier aqui e se tornar na casa de oração, orar comigo, ser comigo, estar comigo, não importa qual é a sua nação, de onde você vem, você será aceito. Então ele já traz essa questão para provar para você que sim, qualquer um, você que realmente tomar a decisão de aplicar esses conhecimentos, de ter a fé, né, como ele propõe lá, você vai ter os seus resultados. Mas não para por aí não. Em seguida, né, Jesus expulsou, ele está voltando. Quando ele está voltando, os discípulos veem que a figueira secou. Aí os discípulos ficam, Jesus, Senhor, o Senhor pediu para que a figueira secasse e ela secou. Como pode isso? Aí a hora que ele cita, né, galera, essa questão das montanhas. Se vocês tiverem fé, tiverem fé verdadeira no coração e não duvidar e fazer aquela montanha se mover, ela vai se mover. Gente, tá vendo como a gente tem que ter as explicações e entender o que está acontecendo para poder falar as coisas, entender até o que Murphy está dizendo aqui. Gente, o que Murphy está querendo dizer aqui, que ligação isso tem com Murphy? Ele está falando que existe um princípio universal da mente subconsciente e que ela funciona com a crença. Se você não acreditar em nada do que eu estou passando nesses vídeos, não vai adiantar de nada. Por isso que ele citou Marcos 11 aqui, especificamente 23, mas eu já trouxe todo um relato para você entender de forma mais profunda. Entenda isso, eu já falei no começo do vídeo também, para aprofundar ainda mais e reforçar isso aqui. Tá fazendo sentido para vocês, galera? Entenda, se você não acreditar que isso tudo vai acontecer, se você não tiver a fé, e é o que ele fala, se vocês tiverem a fé de que isso vai acontecer se for do seu coração. Então não adianta nada você querer algo na sua vida e você nem desejar de fato ou não acreditar que vai acontecer. Galera, não tem jeito, por mais que eu esteja fazendo os vídeos, por mais que eu esteja falando tudo aqui, por mais que Joseph Murphy tenha escrito esse e outros livros ou outros autores, se você não tiver a fé, se você não tiver no seu coração e sentir capaz e agir, não vai ter jeito. Porque quando ele fala, se vocês tiverem fé e pedir para aquele monte, primeiro, você vai ter que ter fé, acreditar e pedir. O pedir é uma ação. As coisas não acontecem sem você agir. Você tem que agir. Fez sentido para você esse vídeo aqui, galera? Fez sentido? Bom, galera, então nós estamos terminando aqui mais um vídeo. Eu espero que tenha ficado claro e tenha feito sentido para vocês aqui. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, para a gente poder crescer juntos aqui. Eu estou tentando, galera, fazer um levantamento o máximo possível dentro de todas as informações, né, que eu possa trazer para vocês aqui. E eu quero trazer um exercício para vocês aqui, uma atividade. Ó, faz o seguinte, galera, para provar que tudo isso que eu falei aqui é uma verdade, faça uma lista de pelo menos 3 coisas que você realizou na sua vida. E quando você ainda não tinha essa coisa, essa realização, esse feito, você teve o desejo e você acreditou que conseguiria. O que eu quero que você faça? Pense nessas 3 coisas, pelo menos, se você conseguir pelo menos 3 coisas. E tente olhar para essas coisas, como que aconteceu? Qual foi o passo a passo? O que você fez para que aquilo acontecesse? Aí você vai ver que você vai encontrar muito do que nós já vimos até agora aqui nos vídeos. Você acreditou, você seguiu um princípio, você seguiu uma lógica, e mesmo que de repente num dado momento não tenha dado certo, quando você ajeitou o rumo, você ajeitou a rota, aconteceu. Então faz isso. Levante esses 3 itens e detalhe eles,
passo a passo do que você fez para complementar e comprovar que o que nós estamos falando aqui é uma verdade na sua vida. Tá certo? Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo. Sabe que eu estou muito grato por você estar acompanhando essa playlist. Não deixe de comentar, de curtir, compartilhar, enfim, participe aqui com a gente para que a gente possa crescer e crescer juntos. Fica com Deus. Até!